I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundinho de História. E o episódio de hoje será um episódio um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu tive a honra de gravar um episódio com o professor Ian Woffington, diretamente de Sydney, Austrália, sobre Alexandre o Grande. Porém, por professor ser australiano, eu gravei o episódio totalmente em inglês, já o publiquei. Eu quis também trazer episódio em português, no qual eu vou falar um pouco sobre Alexandre com base na minha conversa com o Ian, de forma que todo mundo que me escute, mesmo aqueles que não falam inglês, possa aproveitar da aula do Ian ao máximo. Antes eu vou apresentar o Ian, como ele falou. Ian se apresentou como professor de História Antiga da cidade de Macquarie, em Sydney, Austrália, especialista em Grécia e também na questão do Alexandre o Grande. Ele também se apresentou como um australiano que ama o Brasil apaixonadamente, ama a nossa caipirinha e pretende voltar para o Brasil se possível. Ele já esteve na FMG, eu tive a honra de ver na FMG falando, inclusive, sobre Alexandre o Grande. E o e-mail dele estará aqui no Instagram, no nosso Instagram. Se não segue, nos siga lá, @mundinho de história. E ele disse que qualquer pessoa quiser mandar uma mensagem, uma dica, comentários, podcast, ou me mandar um abraço do Brasil, tudo mais, ele está sempre aberto. Ele é, de fato, uma pessoa muito receptiva. Nós conversamos bastante por e-mail. E o nosso bate-papo foi maravilhoso. Foi uma aula maravilhosa que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Bom, o primeiro ponto que eu perguntei para o professor foi como era a Macedônia antes de Alexandre o Grande assumir o poder. O professor comentou que a Macedônia era um reino atrasado, pobre, fraco, constantemente atacado e invadido por seus vizinhos, até a chegada de Filipe II no trono. Uma ascensão ao trono complicada, marcada por disputas, mas que teve frutos extremamente benéficos para o reino, pois foi Filipe II que realizou uma série de reformas econômicas e militares na Macedônia, permitindo que aquele pequeno reino fraco, pobre, se tornasse uma potência local e também se expandisse territorialmente. O professor comenta ainda que o Filipe II planejava uma invasão da Pérsia, porém essa invasão não ocorreu, pois Felipe foi assassinado antes dos planos ser finalizados da invasão de fato começar. O professor comentou que, apesar de algumas teorias da conspiração, não há nada que ligue Alexandre, a sua vontade de ser rei, ser imperador, ao trono ou ao assassinato de Filipe II. Mas o fato é que Alexandre tinha 19 ou 20 anos. O professor ressalta que nós não sabemos a data exata ou o mês exato em que Alexandre nasceu, mas, pela cronologia, ele tinha 19 ou 20 anos quando se tornou o rei da Macedônia. E eu perguntei então para o professor como foi a educação, como foi a infância do Alexandre. E então nos diz como Alexandre teve a honra de ser educado por anos pelo filósofo Aristóteles, a quem nós escutamos falar lá nas suas aulas de filosofia, e que ele era, de acordo com as lendas, uma criança extremamente inteligente e culta, e que ele foi criado para ser um rei. Desde os seus primeiros estudos, tudo guiava para ser um rei. A história de Alexandre diz ainda que quando ele tinha 16 anos e era um regente, pois seu pai estava ausente por estar em campanha, Alexandre se deparou com uma revolta de povos dominados por macedônios. Ele conseguiu, de uma forma sábia, se podemos dizer, suprimir a revolta, venceu os revoltosos com apenas 16 anos e fundar uma cidade. Olha que interessante, ele com 16 anos já tinha um conhecimento militar e político muito bom. E o professor também comenta que, ao contrário de Filipe II, que teve uma ascensão no trono
problemática, caótica, por disputas, o Alexandre, por ser herdeiro natural do trono da dinastia, foi aceito muito tranquilamente por macedônios, não pelos gregos, que tentaram se revoltar, mas Alexandre se consolidou no trono. Porém, a figura de Filipe não deve ser esquecida, assim como nunca foi escrita por Alexandre. O professor coloca ou fala sobre The Philip Ghost, ou The Ghost of Philip, se preferirem, que é o fantasma de Filipe. Porque ele defende que Filipe II, mesmo morto, continua exercendo influência em Alexandre, pois Alexandre sempre buscou ser melhor que seu pai, ou ser superior ao seu pai militarmente, politicamente. Não é à toa que a grande campanha militar de Alexandre é contra a Pérsia, justamente o justamente o plano que seu pai não conseguiu realizar. E eu vou aproveitar para falar um pouco sobre a nossa conversa a respeito da questão militar. Porque Alexandre, ele foi um excelente general. O professor coloca que na época não existia ninguém comparado a ele em habilidade militar. Mas ele não era um político exemplar e muito menos um rei exemplar. Por quê? Porque à medida que ele dominava os lugares, ou vencia as batalhas, ele acreditava que isso ia conquistar. E em nenhum momento ele criou uma estrutura de domínio, de conquista, para consolidar o domínio macedônio sobre aquela região. Isso, ele não parava o local para consolidar. Ele via a batalha e já caminhava para outra batalha. Obviamente, isso não tira os méritos dele militares, como eu disse. Ele conquistou um império gigantesco, indo da atual Grécia até o atual Paquistão, chegando no norte do Egito em 10 anos. Ele fez uma conquista extraordinária. Mas ele pecou na questão política. Ele pecou na questão de não consolidar o seu reino. E na questão militar, é interessante falar um pouco também da guerra psicológica que Alexandre desenvolveu um pouco e utilizou contra seus inimigos. Porque ele sabia que teria muitos problemas para enfrentar exércitos muito maiores, como era o caso do exército persa, por exemplo. Mas ele percebeu uma coisa, que se você retirasse a figura de Darius da batalha, o exército perderia a moral. Então por isso, em todas as batalhas, ele, junto com sua cavalaria, avançava em direção ao inimigo, buscando matar, ferir, capturar ou forçar a fuga desse rei, desmoralizando as tropas, permitindo que ele massacrasse os seus inimigos. Uma tática de um sucesso inegável. E o pessoal ressalta que até os dias de hoje é usada. Você pode atualmente não atacar o general inimigo diretamente, ou o presidente inimigo diretamente, mas você ataca os suprimentos, você ataca as comunicações, você ataca outras coisas que vão gerar um impacto moral no seu inimigo. Na questão militar, eu perguntei pro professor também de por que ele não invadiu a Europa, por que ele focou na Pérsia. E o professor me deu dois motivos. O primeiro, já dito aqui, foi a questão de ser melhor que Filipe II, seu pai. E a segunda questão é interessante, que é a ideia das riquezas. Porque o Wynne acredita que uma campanha militar na Europa não seria tão lucrativa quanto a campanha na Pérsia. Ele comenta até mesmo que após vencer a Pérsia, Alexandre o Grande se tornou o homem mais rico do mundo. O professor brinca até mesmo que se nós pegarmos a fortuna daquele 1% mais rico do mundo atual e juntarmos, não daria, melhor dizendo, a riqueza que Alexandre teve ao se tornar realmente o senhor da Ásia. E a questão militar, ela acabou com uma pergunta, num mais bate-papo, falando das todas as questões que Alexandre não efetuou a conquista dos seus territórios, o Ian pergunta, no fim do dia, o que ele conseguiu? Eu lembro de ter respondido, nada, talvez fama e honra militar. E o professor
sem piscar, respondeu: fama e honra, mas a que custo? Porque ele ressalta que Alexandre, apesar de ter promovido uma campanha militar fantástica do ponto de vista estratégico, promoveu genocídios, matou centenas de milhares de civis, apenas por esses estarem ou podendo estar apoiando o inimigo de Alexandre. Que Alexandre matou políticos próximos por acreditar que eles eram uma ameaça. O pessoal chega a falar que se nós trouxéssemos Alexandre para o dia de hoje e botássemos no tribunal de Haia, ele seria condenado por crimes contra a humanidade, por crimes de guerra. Então é interessante que nós o chamamos de Alexandre o Grande, mas muitas vezes nós ignoramos os massacres que ele fez na Ásia. Nós ignoramos as centenas de milhares de vítimas civis, ou seja, não estava nem em batalha, que Alexandre o Grande tem em sua conta. A nossa conversa, então, partiu para a questão cultural. O professor comenta como que assim, a invasão da Pérsia, a invasão da Ásia, que foi, como eu comentei, foi até o Paquistão, aproximadamente, o atual Paquistão, melhor dizendo, permitiu uma troca cultural entre as regiões, o que é algo muito bom. Mas ele novamente trouxe a pergunta: a que preço? E é interessante essa questão cultural também para falar sobre o casamento de Alexandre. Porque Alexandre se casa com Roxana, filha de um senhor em um reino que fica no atual Afeganistão. E ele chegou a ter um filho com Roxana, chamado Alexandre IV. Porém, Roxana foi apenas uma vítima, porque ela foi forçada a se casar com Alexandre para firmar uma aliança. Ela sabia que Alexandre tinha um outro filho, com uma outra mulher, e quando Alexandre morre, ela foi forçada a se mudar para a Grécia, sendo presa um pouco depois e posteriormente assassinada junto com seu filho, porque as diferenças culturais já tornavam a Roxana mal vista pelos macedônios, que eram extremamente racistas, posso dizer, ou praticavam a xenofobia de forma extrema, e o filho, que não era 100% macedônio, que já incomodava também os antigos seguidores de Alexandre, os macedônios como um todo, era uma criança. E eles nunca iriam se curvar e obedecer uma criança. Por isso, os dois foram mortos. Nas palavras do Ian, a Roxana foi usada e abusada. Ou seja, foi uma vítima, em certo ponto, das campanhas políticas de Alexandre. E é interessante que os atritos aconteciam até mesmo no campo. Porque Alexandre muitas vezes colocava estrangeiros em cargos administrativos, ou até mesmo estrangeiros com cargos militares para lutar ao lado dos macedônios. E isso é interessante. Eles foram, a certo ponto, integrados na política de Alexandre. O que não quer dizer que ele era bem tratado, ou tratado de forma igual. Mas houve uma certa junção cultural. Junção não bem vista e causou atritos. Inclusive, atritos houveram vários, ou alguns, melhor dizendo, durante a campanha de Alexandre, principalmente por soldados que não aguentavam mais lutar e exigiam retorno. E é um dos motivos que Alexandre foi forçado a não invadir a Índia, porque o seu exército já não aguentava mais. O exército queria retornar para casa. E eu e então nós conversamos sobre duas lendas que se misturam com a realidade de uma forma interessante. A primeira é a questão do Bucéfalos, o cavalo de Alexandre que realmente existiu, realmente amava Bucéfalos, e que após sua morte em batalha, Alexandre fundou uma cidade em sua homenagem. Uma não, duas cidades em sua homenagem. E por que eu disse que a lenda se misturou com a realidade? Porque a história contada sobre Bucéfalos é que o cavalo foi levado para a Macedônia por seu vendedor quando Alexandre ainda era uma criança. E ninguém conseguiu montar esse cavalo. Mas foi Alexandre,
com seus 6 anos aproximadamente, que percebeu que o Bucéfalos tinha medo da própria sombra. Então, puxou o cavalo para ficar de frente com o sol, de forma que a sua sombra ficasse atrás do cavalo, e assim o montou. E eu e Ian, nós concordamos que isso está muito mais para uma história fictícia, para enobrecer ou aumentar o poder e a glória de Alexandre, do que a história real. Porque entre uma criança de 6 anos e o vendedor de cavalo, com esse cavalo a vida toda, quem está mais propício a perceber essa questão da sombra é o vendedor, não a criança. Então era apenas uma forma de Alexandre se enobrecer, por assim dizer. E outro ponto nós conversamos, que também mistura o mito com a realidade, é o nó górdio. E a lenda do nó górdio dizia que quem fosse capaz de desfazer aquele nó, que estava muito bem feito, iria governar a Ásia. E Alexandre, enquanto caminhava com suas tropas em direção a Darius para combater pela primeira vez, fez um desvio e foi até a cidade de Górdia, onde estava o nó, foi até o nó, pegou sua espada e cortou o nó, falando, então aqui ó, eu desfiz esse nó. Mas ele não fez isso por qualquer coisa. Ele fez isso como parte da guerra psicológica que eu falei lá atrás. Por quê? Porque a lenda do nó górdio era conhecida por toda a região. E o filho de Alexandre chegou no exército de Dário. O exército persa ficou sabendo disso. E com que moral, que coragem você luta com uma pessoa que você tem certeza que está destinada agora a comandar a Ásia. Você vai morrer em uma batalha que você não sabe vai adiantar nada. Afinal de contas, ele vai ser o próximo rei da Ásia. Por que eu vou lutar? A batalha ocorreu, Alexandre foi vitorioso, mas mostra também a guerra psicológica, a pressão psicológica que Alexandre conseguia exercer. E a nossa conversa foi então para os últimos momentos da vida de Alexandre, mais precisamente pela morte de Alexandre. Que o Will comenta que é dos visões, que Alexandre morreu de forma natural, como ele disse, pessoas apenas morrem, e envenenado. Mas não há muita evidência para a questão do envenenamento. E o Ian vai mais nessa visão de pessoas que simplesmente morrem. E ele explica essa ideia dele. Para isso, ele retoma um pouco o histórico do Alexandre. O Alexandre somava uma série de ferimentos, alguns extremamente graves. Ele chegou a ter o pulmão perfurado por uma flecha. Os livros da época, os escritos da época dizendo, dizem que quando São Médico tirou a flecha, ele ouviu o barulho de ar saindo e um jato de sangue saiu do peito. O que leva a acreditar que ele foi ferido gravemente. E apesar disso, não só desse, como de vários outros ferimentos, ele nunca mudou seu estilo de vida. Ele sempre continuava lutando. Porque a cultura, ferimento é sinal de masculinidade. É sinal de ser um homem macho. E o seu pai foi ferido várias vezes. Felipe II perdeu um olho e teve um ferimento grave também na perna, o que fez com que ele mancasse o resto de sua vida. E Alexandre sabia disso e queria mostrar: olha, eu me feri muito mais que meu pai, eu sou muito mais homem que ele, muito mais poderoso. E também tem uma certa influência dos heróis homéricos. Alexandre é um grande admirador de Homero, das obras de Homero. Dizem que ele dormia com uma cópia da Ilíada embaixo do travesseiro, faz essa brincadeira. Então o fato é que Alexandre desejava a guerra. Ele não iria se apresentar da guerra. Fora isso, ele também era um alcoólatra. Era comum os macedônios beberem muito. E a história diz que durante uma festa de bebedeira, Alexandre passou mal e desmaiou. E uma semana depois ele morreu. E acreditam, então, que foi a junção desses ferimentos com cansaço e com uma pancreatite alcoólica que levaram ao general, o maior general da história antiga e um dos maiores da história da humanidade, a morrer na Babilônia. Porém, o Ian ressalta ainda uma terceira questão. Uma questão que traduz livremente da desordem do luto prolongado. Porque durante as campanhas militares, Hefestion, um amigo próximo, confidente e amante de Alexandre, foi morto.
E isso devastou o Alexandre. Ele ficou extremamente deprimido. E o Wynne coloca que é uma doença reconhecida por parte da medicina e que ele acredita que tem um impacto na vida de Alexandre, que impactou na qualidade de vida do imperador, que morre um ano depois da morte do seu amigo. Em outras palavras, a soma de fatores leva à morte de Alexandre o Grande. Nas palavras do Ian, abre aspas, Alexander died victim of his own success. Fecha aspas. Ou seja, Alexandre morreu vítima do seu próprio sucesso. Ele queria tanto ter sucesso que não mudou para ser ferido. Que ele comemorava cada vitória em forma imensa. Beber horrores. Ele não parava, ele não descansava. Tanto que ele coloca, ele foi vítima pós-sucesso. Foi essa vida que Alexandre teve, de ser criado, de crescer querendo ser melhor que o pai, crescer querendo dominar a Ásia, dominar o mundo, que leva a todas essas causas, sua morte, e também ao fim do Império Macedônio. Eu perguntei pro professor o que aconteceu com o grande Império Macedônio após Alexandre morrer. Ele falou: o Império se desintegrou. Porque os generais que antes seguiam Alexandre dividiram o Império. E aí, o Império Macedônio nunca mais voltou a ser o Império grandioso como foi. E é interessante, porque, como eu disse lá atrás, o filho de Alexandre, que ainda estava em gestação, não foi aceito, ou não seria aceito nunca como imperador. Por isso que ele também foi morto. Então, o sucesso de Alexandre durou pouco. Durou 10 anos. Foram 10 anos de sucesso, 10 anos de campanha militar, que culminaram com sua morte e com a morte do seu império. Interessante, porque também leva à morte de tudo aquilo que o Filipe II lutou para que a Macedônia fosse. O império grandioso, poderoso. E a Macedônia nunca mais foi a mesma. Eu perguntei, então, duas questões para o Ian. A primeira era se Alexandre mudou o mundo. Ele falou que mudou, e a prova disso é que até hoje, 2.500 anos depois de Alexandre, nós ainda falamos, estudamos e admiramos muito ele. E também é importante que ele abriu o Ocidente para o Oriente, para trocas culturais e comerciais, e teve esse impacto gigantesco. E permitiu essa expansão cultural, essa troca cultural, esse intercâmbio cultural, que eu falei lá atrás, o Ian ressalta novamente. Mas, novamente, o Ian ressalta a que custo. E a última pergunta que eu fiz para ele foi: Alexandre o Grande, ele foi realmente grande? E essa acho que foi uma parte que fechou com chave de ouro nessa conversa. Ele comenta que ele foi um grande general, um grande militar, mas ele falhou como rei. Ele abandonou o próprio povo. Depois que ele saiu para a campanha militar, para invadir a Pérsia, ele nunca mais voltou à Macedônia. Ele nunca mais viu o próprio povo. Ele deixou o povo dele, a dinastia dele, melhor dizendo, sem herdeiro. O que era inaceitável para um rei. Que uma das funções do rei é se casar e fazer um filho, e ter um filho herdeiro. E, obviamente, a maior falha, que é uma junção de tudo isso, que é a destruição do Império Macedônio. Então, ele comenta um parênteses, que ele diz que para nós chamarmos alguém de grande, ele tem que ter sido espetacular em alguma coisa. Como general militar, espetacular, grande, com um político péssimo, um péssimo político, um péssimo imperador. O Winch ia também defender que ele chamava de grande apenas para diferenciar, pois houveram 4 imperadores chamados Alexandres da Macedônia. Ou seja, é interessante que, a certo ponto, esse Alexandre o Grande que nós conhecemos não foi realmente grande. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Eu sei que essa minha fala não é a mesma coisa que eu vi o Ian falando, mas tudo que eu falei aqui foi fruto da nossa conversa com o Ian. Para quem tiver interesse em entender inglês, escute lá nosso episódio. Já está publicado no Spotify, publicado no Deezer, já está disponível em diversas plataformas. E eu agradeço a todo mundo que apoiou, que escutou até aqui.
Agradeço muito ao Felipe, vulgo Dom Ratão, por patrocinar o nosso podcast. Também agradeço ao Frederico França por patrocinar também o nosso podcast. E dedico esse episódio também a ele, que ele sempre gostou muito da história do Alexandre, sempre me pedia muito um episódio sobre. Então, Fred, meu primo querido, esse episódio também é em sua homenagem. Muito obrigado pelo apoio. E se você que está aí escutando quiser nos apoiar e tiver condições, nós estamos no Catarse, Mundinho de História. Basta buscar no catarse.me ou mandar um pix para mundinhodehistoria@gmail.com. Com qualquer valor, você pode nos ajudar a manter esse podcast no ar. E nos siga no Instagram, @Mundinho de História. Comente lá sobre esse episódio, o que acharam, se gostaram, se querem mais, o tema vocês querem, o tema vocês queiram ouvir mais. E vejo vocês no próximo episódio. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Direttör, pitanje, ottanka i